Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula de microbiologia e parasitologia. Antemão, vou pedir desculpas a vocês se o barulho da chuva ficar muito intenso, é porque está chovendo muito nesse momento em que eu estou gravando, mas isso não vai nos atrapalhar. Então vamos falar, pessoal, sobre os vírus. Vírus, o que são vírus, né, gente? O vírus, ele é um ser vivo? Não, não é um ser vivo. O vírus pode ser considerado aí como uma partícula infecciosa, como uma partícula proteica capaz aí de infectar o hospedeiro, né? E dependendo da condição de vida do hospedeiro, ele vai desencadear uma série de respostas do organismo, tá? A partir daí, quando ele entra em contato com o hospedeiro, ele vai começar a gerar aí a sua virulência, né? Onde ele vai romper a capacidade do organismo de defender, né, o hospedeiro, conforme eu expliquei para vocês esses recursos, e a partir daí ele vai se alojar em determinado órgão e a partir dali comprometer ao funcionamento deste órgão. Os vírus, eles são diferentes da bactéria em algum sentido. Por exemplo, a bactéria, para causar malefício ao hospedeiro, ela não precisa entrar dentro da célula. Já o vírus, ele necessita entrar dentro da célula humana para sua reprodução, de modo a comprometer todo o funcionamento do órgão, porque as nossas células, elas exercem papéis específicos em cada órgão. Então, as minhas células do coração exercem um determinado papel. Os meus neurônios, que são as células do cérebro, exercem um determinado papel. E assim consecutivamente. Cada célula, cada órgão do nosso organismo é composto por um tecido, que é justamente um conjunto de células específicas. E esse vírus, ele vai entrar dentro dessa célula, ele vai se replicar e a partir daí ele vai atrapalhar todo o funcionamento desse determinado órgão, tá ok? Então vamos começar aqui a conceituar. Como eu disse para vocês, a grande diferença do vírus para a bactéria, que o vírus não é considerado um ser vivo, podemos chamá-lo aí de uma partícula proteica, uma partícula infecciosa, capaz de atingir aí ao hospedeiro, e a resposta do hospedeiro, né, do homem que vai abrigar esse vírus, será diferente conforme aquele ponto que eu já frisei bem para vocês, cujas necessidades, ou seja, as características do hospedeiro que serão determinantes aí para o grau de patogenicidade, né, ou virulência, né? No caso da virulência, é quando esse agente infeccioso, né, quando esse vírus, ele conseguir romper aí as defesas do organismo deste hospedeiro. Vamos falar um pouquinho mais das defesas? Quando o organismo do hospedeiro entra em contato com essa partícula infecciosa, com esse agente infeccioso com vírus, ele vai reconhecer a presença do invasor, o cérebro reconhece a presença do invasor e as células de defesa também. Aí o cérebro vai aumentar a temperatura, né? Teremos o quadro de febre, porque não será tão confortável ao vírus ficar numa temperatura mais alta. Então, por isso que nós temos os casos de febre. Também teremos a dor local. A dor é sempre um mecanismo que o cérebro, né, através de estímulos, através de pequenas fibras conectadas a determinados órgãos, nos mostrará que algo não vai bem. Então também temos que levar isso em consideração. Sendo assim, dor, febre, se faz super necessário prestar atenção, porque de fato pode ser a presença desse agente infeccioso no organismo, desse vírus, que pode causar uma série de comprometimentos aí ao hospedeiro, correto? Pessoal, como eu disse para vocês, o vírus, para se multiplicar e para sobreviver e causar malefício ao hospedeiro, ele entra dentro da célula humana. Diferente da bactéria, a bactéria, para causar malefício ao hospedeiro, a bactéria é considerada um ser vivo. A bactéria entra no órgão, mas não necessariamente dentro da célula, assim como o vírus precisa fazer para sua reprodução e para sua manutenção no organismo do hospedeiro, tá? Então isso é super importante nós pontuarmos essa pequena diferença. Obviamente, assim como as bactérias, existem vírus que têm ali o seu grau de patogenicidade, de causar doença, mais intenso do que outros, tá? E como nós falamos, tudo dependerá também da condição do hospedeiro, a sua idade, o seu sistema imunológico, se ele tem doenças anteriores, toda essa somatória, né, de fatores que comprometem a saúde do indivíduo, obviamente, o tornará mais frágil quando ele entrar em contato com esse agente infeccioso, tá?
Pessoal, algumas doenças mais graves, causadas por bactérias e por vírus, farão com que esses pacientes que apresentam esse diagnóstico fiquem num determinado setor ali, num quarto especial, são chamados os quartos de isolamento, tá? Esses pacientes ficarão em quartos de isolamento, em doenças mais graves, como tuberculose, meningite, sarampo, algumas pneumonias. Por quê, pessoal? Para que a gente possa evitar a disseminação desses agentes infecciosos dentro do ambiente hospitalar e tenhamos a partir dali um surto, né? O que é um surto de uma determinada doença contagiosa ou infecciosa? Quando um grupo de pessoas apresentam ali aquela patologia, o qual diversas pessoas foram infectadas. Então, para evitarmos esse quadro, nós colocaremos esses pacientes em quarto de isolamento, tá? Isolamento de contato, onde esses pacientes ficarão sozinhos no quarto, onde nós da enfermagem, devidamente paramentados, com todas aquelas medidas de biossegurança, as quais eu já expliquei a vocês, tá? Nós entraremos no quarto, nós prestaremos toda a assistência, obviamente de modo seguro, tanto para mim como para o paciente, evitando assim de fato a contaminação cruzada. Lavagem das mãos antes do procedimento, após os procedimentos, os materiais que nós vamos utilizar, como aparelho de pressão, termômetro, todos serão privativos daquele quarto, para que assim a gente não utilize esses mesmos materiais e de modo a evitar a disseminação da doença, tá? Então, nós colocaremos esses pacientes em isolamento de contato, de modo a fazer com que a probabilidade da disseminação da doença nesse espaço seja menor, tá? Teremos também alguns quartos e esses quartos eles sinalizam, tá? Onde esses pacientes ficam, tem uma plaquinha vermelha. Ainda teremos o quarto também, aqueles que chamamos de precaução de contato. Temos o quarto de isolamento, né? Tem uma plaquinha vermelha que sinaliza, então isso é muito importante quando vocês estiverem fazendo estágio, já dá uma olhadinha, ver se está sinalizando essa plaquinha vermelha, que significa que esses pacientes precisam ficar de fato isolados, porque eles têm a presença de um vírus que pode ser transmissível, um vírus, uma bactéria, então é super importante para que nós possamos evitar essa disseminação desse agente infeccioso, o paciente ficar nesse quarto. Assim como nós temos também o quarto com a classificação ali de precaução de contato. São pacientes que possuem processos infecciosos, mas não tão graves, né? Os agentes infecciosos não têm o potencial de virulência como nessas outras condições em que o nosso paciente vai ficar no isolamento, tá? Então, são pacientes com infecções urinárias, são pacientes com diarreia, causada também por agentes infecciosos, só que o poder de virulência não é tão intenso como de doenças como tuberculose, como meningite, são doenças mais sérias, e Covid-19 também, obviamente, né? Bom, então, pessoal, na aula de ontem nós falamos da importância das medidas de biossegurança para que assim a gente diminua a probabilidade do contágio, né, desses agentes infecciosos. Então, vamos falar sobre os vírus. Os vírus, eles são seres microscópicos, constituídos de DNA ou RNA e são protegidos por uma capa formada de proteína. Esse DNA, eles contêm algumas informações a respeito aqui desse vírus, tá? E aqui eu coloquei alguns tipos de vírus para vocês, o vírus responsável por causar o HIV, o vírus da hepatite, da ébola, o vírus da raiva, influenza, adenovírus, rotavírus e o vírus da herpes simples, tá? Cada um desses vírus tem a sua morfologia, a morfologia é a sua forma, que difere uns dos outros, tá? As características dos vírus são seres acelulares, ou seja, não possuem células, por isso que nós não o consideramos seres vivos, tá? Então são partículas, os vírus são partículas infecciosas. São seres diversificados e, portanto, não possuem um padrão. Vejam só, então isso é importante, eles não têm um padrão quanto à sua forma. Então a gente sabe que eles sofrem diversas mutações, né? À medida que o tempo passa, os vírus, eles sofrem as mutações onde sua forma são alteradas, a sua forma é alterada, a sua função é alterada. Então, por isso, eles não possuem um padrão. São capazes de sofrer mutação fora do organismo do hospedeiro, eles se cristalizam, se transformam em minerais, tá? Então, para que eles exerçam toda a sua virulência, ali, toda a sua patogenicidade, eles logo precisam ocupar o organismo do hospedeiro.
E eles não possuem metabolismo próprio, por isso que eles precisam, esses benditos, para não dizer outra coisa, né? Que eu não gosto de falar a palavra pesado, eles precisam necessariamente entrar dentro da célula humana. E a célula humana, gente, a gente já volta aqui, a célula humana, ela é de extrema importância aí para todos os nossos órgãos e tecidos. Como eu disse para vocês anteriormente, cada órgão, cada célula desempenha um papel em determinado órgão. O conjunto dessas células denominamos tecidos, e esses tecidos, cada um exerce a sua função de acordo com a funcionalidade do órgão. Então, os meus neurônios, eles funcionam de uma forma, as minhas células cardíacas, elas funcionam de uma forma e trabalham a favor deste órgão, além de transportar nutrientes importantes, oxigênio, tá? Então, as células dos nossos órgãos, elas são extremamente fundamentais para que eles funcionem. E quando o vírus entra dentro dessa célula, ele compromete a todo o funcionamento desse órgão, uma vez que ele comprometerá a oxigenação desse órgão, ele comprometerá a oferta de sangue propriamente dita e de nutrientes, porque são as células que fazem o transporte daquilo que nós precisamos em nossos órgãos. Então, nós teremos diversas complicações. E aí, como eu disse anteriormente, o cérebro avisa, percebe a presença do invasor, manda uma série de estímulos. Primeiramente, a dor. A dor eu terei como uma forma do meu cérebro me avisar que algo não vai bem. Então, nós teremos a dor local. Primeiro passo, aumento da temperatura. Teoricamente, como eu já expliquei, eles não sobreviveriam a altas temperaturas. Teremos também disposição, fadiga. Muitas vezes o aumento da pressão arterial também pode acontecer nesses processos infecciosos por vírus. Por que pode acontecer? Porque quando a presença desse agente infeccioso, o seu organismo vai trabalhar muito para tentar combatê-lo, né? Ativarão as nossas células de defesa, todo o nosso organismo vai trabalhar, e esse trabalhar mais incessante pode resultar no aumento da temperatura corporal. Da pressão arterial e da temperatura corporal também, né? Não tá tão errado, da febre. Muito se discute aí sobre os vírus serem considerados seres vivos ou não. Obviamente não, né, gente? Eles são aí partículas infecciosas, tá? Eu coloquei aqui a estrutura do vírus para vocês, ácidos nucleicos, o RNA e DNA, que são informações, como eu disse anteriormente para vocês, contidas aí no interior dos vírus, tá? Para sintetizar as suas proteínas, para eles metabolizarem as suas proteínas dentro da célula, das células que eles irão invadir. Eles têm ali o capsídeo, que envolve o ácido nucleico viral da digestão por enzimas, tá? Além disso, possuem regiões que permitem a passagem do ácido nucleico, né, presente ali no vírus, no citoplasma da célula hospedeira. E o envelope de glicoproteínas, um revestimento formado por lipídios e proteínas ao redor, né, desse capsídeo que protege o ácido nucleico do vírus, que vão invadir a membrana da célula. Eles vão invadir através dessa estrutura a membrana da célula e vão fixar nelas, tá? Como os vírus se reproduzem? Eles são capazes de invadir diferentes tipos de célula, como eu disse para vocês. Aliás, os vírus, eles podem invadir qualquer célula do nosso corpo, tá? Eles podem invadir também a bactérias, a plantas e animais. E nesse processo, o vírus, ele rompe a parede da célula e ele entra e começa a se multiplicar, a se replicar, tá? Então, a partir do momento em que ele invade a célula saudável, né, a célula de um sistema, ele começa a se replicar. Daí, nós teremos as complicações aos órgãos, né? Como, por exemplo, o coronavírus, né? Então, ele entrará especificamente dentro das células pulmonares. As células pulmonares, qual que é a função dela? Obter o oxigênio, trabalhar na questão da respiração, né? E o transporte de oxigenação a todos os órgãos, mas principalmente ao pulmão. Então, quando esse vírus ele entra dentro dessa célula, obviamente esse paciente ele tem dificuldades respiratórias pela presença desse vírus, que vai atrapalhar a todo o funcionamento deste órgão, né? Especialmente ele vai entrar dentro dessas células que fazem que compõem o tecido respiratório, de modo a comprometer muito o paciente. Então, por isso que é muito delicada essa questão do hospedeiro, né? Então, por isso que a gente fala dos perfis de risco, né?
pessoas com doenças com imunidade mais baixa, as pessoas com mais idade, porque o sistema imunológico delas de fato é mais frágil, né? Então veja só, o vírus, no caso como o da Covid-19, o coronavírus, ele vai entrar dentro da célula, tá? Obviamente que ele pode sair desse ponto focal e para outros órgãos, mas ele entra ali dentro das células que compõem o tecido do pulmão, tá? E aí eles começam a se replicar, eles vão atravessar, eles vão furar ali a membrana, né? Aquela camada que envolve a célula pulmonar, eles vão romper e vão começar a se multiplicar dentro daquele tecido, fazendo com que o processo de absorção de nutrientes a esse órgão seja ineficaz. A oxigenação, de fato, comece a ficar comprometida pela sua presença, tá? Então, é bem complicado tudo isso. As viroses, gente, viroses são causadas são doenças especialmente causadas por vírus, tá? Então, elas levam esse nome de virose, algumas mais graves do que as outras, tá? Bom, vamos falar então sobre o sarampo. O sarampo é uma doença contagiosa que apresenta sintomas como a febre alta, tá? Acima até de 40 graus. E pessoal, febres muito altas, elas implicam em muitas complicações ao indivíduo, tá? Como eu acho que eu expliquei para vocês em algum outro momento, a febre. O que a febre significa, né? É uma forma que o cérebro tem de fazer com que aumente a temperatura a fim de destruir um agente infeccioso. Aqui, no caso, por se tratar de uma hipertemia, uma febre altíssima, né, com mais de 40 graus, os órgãos do hospedeiro, eles terão muita dificuldade em ficar submetidos a uma temperatura tão alta. A temperatura ideal do nosso organismo é de 36 graus a 36 graus e meio. Uma vez que esse organismo é exposto a uma temperatura muito alta, muitas complicações podem acontecer em decorrência dessa febre. Dentre elas, a pessoa pode ter uma convulsão. A gente vai estudar muito mais apropriadamente daqui para frente sobre diversas doenças, diversas patologias, até sobre a convulsão, mas antemão eu vou já explicar a vocês, porque a convulsão, ela pode ser uma condição frequente a pacientes com doenças virais ou bacterianas, porque a presença desse agente infeccioso, ela vai desencadear uma série de respostas do organismo, e dentre elas, gente, tá, vai ficar um pouquinho ruim aqui a imagem, e dentre elas a convulsão. Professor, o que é convulsão? Os nossos neurônios, que são as nossas células que compõem o nosso cérebro, eles interagem uns com os outros, e a partir dali nós temos a ação do sistema nervoso central, ou do cérebro, né? O sistema nervoso central é o conjunto. Então, quando esses neurônios, né, que até então eles fazem ali o seu trabalho organizadinho, quando esses neurônios eles recebem muitos estímulos elétricos, né, eles recebem um fluxo de sangue ali sobre eles muito intenso, né? Ou a temperatura está extremamente elevada, eles começarão a ficar desordenados, a bagunçados, né? Então eles ficarão como se eles dessem choques uns nos outros, os neurônios. Então essa desordem causa convulsão. Se é o cérebro que coordena a parte de movimento, então o paciente vai ter muitos tremores, por isso que ele não consegue conter esses tremores, por isso que muitas vezes ele urina, ele defeca, porque ele perde todo esse controle da musculatura, já que é o cérebro que regula, e as células, né, que compõem o cérebro, elas estão todas desorganizadas. Então o sarampo é uma doença grave, viral, né, causada por um vírus, e ela causa manchas vermelhas na pele, pode levar à morte, até mesmo por conta dessa febre altíssima. E uma das consequências dessa febre altíssima é justamente a convulsão. E quando a gente tem uma lesão no cérebro, eu expliquei para vocês que o cérebro coordena tudo. Essa lesão no cérebro pode ser irreversível muitas vezes, pode comprometer, pode ter uma morte desses neurônios, e já que é o cérebro que coordena tudo, o paciente também, em decorrência dessas complicações neurológicas, em decorrência da complicação da febre, esse paciente pode vir a óbito, tá? Então, como que é a transmissão do sarampo? Ele é altamente contagioso, tá? Essas partículas infecciosas, que são os vírus causadores que é o vírus causador do sarampo, ele é de uma complexidade no sentido de causar, o grau de patogenicidade dele é muito grande, da virulência também, então ele é altamente contagioso, tá?
O período de incubação. O período de incubação eu expliquei para vocês. É quando o hospedeiro abriga o vírus, abriga a bactéria, porém não há